Galera, eu quero começar já com uma notícia espetacular. O Daniel aqui combinou comigo que para cada pessoa que der like nesse vídeo, ele vai fazer um sketch da Electra. Daniel, muito obrigado, tá? Acho que a galera vai adorar. Não? Não. Não, mas a gente tem uma boa notícia, né? Tem uma boa notícia que vai ficar pro final, pra você dar view inteiro no vídeo. Isso. Bom, eu tô aqui com o Daniel HDR Art, depois vai ter um sketch, vai ter um... Boa noite. Tem algum vídeo da Electra? Não? Não, eu fiz uma transmissão ao vivo, mas foi no Facebook. Foi uma commission que me encomendaram da Electra como Lanterna Negra. Foi a única vez que eu desenhei a Electra, assim, pra falar a verdade. Cara, eu sou meio contra essas ideias de misturar Marvel com DC. Velho, parece que nunca brincou com action figure lá e foda-se a franquia, quem é de quem ali, ou então ficava imaginando, imagina uma história de, sei lá, juntar Herculoides com Zagor. Tá. Caralho, sei lá. Bom, em dezembro, né, alguns meses atrás, praticamente, a Panini lançou isso aqui na CCXP. Electra Assassina, que acho que não saía aqui no Brasil há quase uns 10 anos, né? A última vez tinha saído em capa cartonada. Daniel deve ter comprado a edição da Abril. Essa edição da Abril foi a que eu consegui comprar, porque quando saiu em volumes separados, eu era um menino ainda, Robin, sabe? Eu não dava valor, assim, ao trabalho do Sienkiewicz, porque eu estava acostumado com aquele esquema do tradicional, né? Sim. Quando saiu encadernado, esse de capa cartonada, eu já estava ciente das técnicas tantas que ele usa, aí eu, comprei na hora. Tanto que eu comprei esse encadernado novo, porque o meu já estava todo desbeiçado, já estava com as folhas caindo, e realmente foi uma edição bem acabada, ficou muito bom. Sim. Electra Assassina saiu originalmente em 1986, em agosto, e foi terminar em 87. Foram 8 edições, né, Daniel? Isso. E saiu pelo selo Epic. Isso. Tem um pouco pra falar sobre esse selo? Tu conhece mais do que eu? Pois é, o Epic foi a iniciativa que a Marvel teve no final dos 70 para o começo dos 80 para que os seus artistas e colaboradores tivessem um canal de divulgação de projetos autorais, com uma linha um pouco mais descolada das linhas mensais, mas principalmente para quadrinhos autorais, né? Porque na época que o Epic surgiu, caras como o Jim Starlin, como o Steven Englehart, entre outros, eles estavam querendo fazer uns esquemas autorais e a publicação mensal não deixava eles fazerem isso. Sim. Então, para os caras não caírem fora, a Marvel criou o selo Epic, que começou a publicar Dreadstar, Legião Alien, entre outros Aquele títulos. Wolverine Fusão, né? Aí é onde eu ia chegar. E o selo Epic, ele foi se tornando, eu não diria que era um proto-Vértigo, mas até porque tu tinha muitas histórias com essa abordagem diferente, assim, né, no selo Epic. Mas eram histórias com os personagens da cronologia decorrente da Marvel, né? Mas a gente tem que entender justamente isso. O selo Epic, ele surgiu na época em que os quadrinhos de super-herói estavam entrando por um período que o pessoal chama de grim and gritty, em que os quadrinhos os super-heróis estavam se tornando um pouco mais realistas, amargos, mostrando que os super-heróis teriam defeitos. Essa questão também estética do quadrinho saía do convencional preto e branco, nanquim, cores planas, e ia para arte pintada, ou com aquarela, ou com tinta a óleo, que é um exemplo, a Electra Assassina é um exemplo típico disso aí. Sim, a gente vai falar mais daqui a alguns segundos na arte do Bill Sienkiewicz. Posso dar uma sugestão? Lógico. Tira o celular do enquadramento. Assim. Pra não ficar tão... Esse é um quadrinho meio confuso, se a gente for parar pra pensar no começo, mas ele é um confuso de um lado positivo. Não sei se concorda comigo, mas a ideia do Frank Miller, logo de cara, é te colocar dentro da cabeça da Electra, onde ela tá numa missão. O plano dela é caçar eu não lembro o nome, é o demônio do tentáculo. Isso. Basicamente, ele encarnou... Ele tá infiltrado, né? Ele tá infiltrado, ele encarnou dentro do corpo de um candidato à presidência. Isso. E basicamente esse cara pretende começar uma guerra nuclear. Só que o problema é que só a Electra vê isso. A Electra, ela tem os seus sentidos aguçados, ela conseguiu perceber isso. Mas ela, o tempo todo no quadrinho... Tá na cara que esse cara é um espião, tá amando o Batman de todo mundo. Comer sua tia, comer todo mundo. Isso aí. É espião esse cara aí, porra. Esse cara tá amando do Batman aqui, pô. Até minha avó sabe que esse cara é bicho. Merda, né? Eu peguei a referência, porque Feira da Fruta tem view pra caralho. Então ele vai botar um trechinho. Até que se você, guri novo, certo? Menino ainda, Robin, não conhece esse clássico. Vai. Ali, meus quadrinhos também é cultura, né, cara? É. Então, basicamente... Inútil, mas é isso.
Basicamente, ela vai tentar caçar esse cara o gibi todo. E aí o quadrinho ele vira meio que uma sátira, assim, porque tu tem muita coisa que o Frank Miller gosta. Tu tem o detetive hard-boiled, tu tem a Dama Fatal, tu tem aquela parte no ar, mas ele também mistura com clichês dos quadrinhos, como ciborgues, ninjas, e acho que ele mais faz, ninjas. Com mais ninjas. E ele faz muita piada nesse gibi. Porque Pô, pra caralho, aquela hora que o cara tá andando naquela bicicletinha de criança, velho, aquilo ali é o cúmulo do surreal. Eu me lembro que eu comentei antes, quando a Elektra saiu, né? Um dos anúncios pra promover essa minissérie era essa ilustração com a Elektra, tipo, apontando, e o outro personagem andando numa bicicletinha pequenininha, assim. Eu fiquei, eu não vou ler isso, sabe? Eu fiquei na hora, porque eu era um abobado, né? Porque depois eu fui ver que a história era muito mais maluca e legal, sabe? Não, tu tá falando da bicicletinha, beleza. Cara, tem uma parte aqui que é bizarra, eu não vou conseguir achar, mas eu tava folhando agora, vindo pra cá. Tem uma parte, o Garrett, o cara, o detetive, né? Isso. Cara, ele tá com uma cueca da SHIELD. Imagina o departamento lá da SHIELD pensando, tá, agora a gente vai fazer um colete à prova de balas, agora uma bazuca, agora uma cueca. Porque nossos agentes Mas são de cueca. se o porta-aviões da SHIELD é grande, deve ter um shopping lá dentro com produtos da franquia, você entendeu? Deve ter a cueca estampada, deve ter espuma de barbear. O cara deve usar uma cera violenta naquele bigode dele ali também. É bem provável. É verdade. Bom, agora acho que a gente pode entrar na questão... Agora eu vou te falar que eu tô decepcionado contigo, Daniel, porque eu ouvi um podcast esses tempos do MDM sobre se a Marvel tem ou não tem clássicos. E eu acho que isso aqui é genuinamente um grande clássico dos quadrinhos, cara. Mas isso não foi contestado Não foi? de não ser um clássico lá. Não, Pelo contrário. Tu deixou aqueles caras falarem mal da Marvel. Meu, tinha 8 pessoas no podcast. Como é que tu quer que eu edição pra caralho, lá um monte de gente se atropelando? Além do mais, eu não respondo pelo MDM. O MDM é um podcast Claro. amigo meu que eu participo de vez em quando. Mas te digo, assim, ó, Electra Assassina, ele é um clássico em alguns aspectos, mas principais que colocam ele nessa classificação. Porque ele, o Bill Sienkiewicz, o próprio autor em si, ele é um autor de quadrinhos que ele conciliou as artes plásticas com a narrativa de quadrinhos. Antes disso, se você tivesse exemplos que trabalhassem com montagem fotográfica, com uso de tintas diferenciadas na mesma superfície, tu tava muito mais vendo esse tipo de coisa para quadrinho europeu. E o Sienkiewicz, ele é um cara que começou na Marvel Comics desenhando os títulos lá do Cavaleiro da Lua, e em que ele emulava o Neil Adams. Aí quando ele foi pro título dos Novos Mutantes, com o roteiro do Claremont, ele já estava utilizando bastante desse experimentalismo visual, mas ainda muito dependente do preto e branco e das cores planas. Quando largaram esse projeto no colo dele, cara, eu acho que ele pôde daí sim explorar ao máximo as técnicas dele. E tem de tudo, tem colagem fotográfica, uso de tinta acrílica, uso de aquarela, ecoline, nanquim, sabe? Tem muita coisa. Os próprios estilos, tu tem um personagem no mesmo quadro que é realista, um que é cartunesco e um desenho infantil. Isso. E tem um aspecto que o leitor deve cuidar bastante. A pessoa pode até achar que o quadrinho Electra Assassina, ele é um quadrinho complexo, mas ele é um quadrinho complexo quando tu tenta associar o texto com a imagem no primeiro momento. Como você mesmo falou, a meta é entrar na mente da Electra Natchez. E isso é bem representado pelo Sienkiewicz justamente por essa técnica mista, porque a mente dela é confusa. Ela já não é mais aquela pessoa que estudou com Matthew Murdock, que teve o romance com ele e tudo mais. Ela é uma assassina que passou por um processo de programação mental da Tentáculo, então a mente dela é confusa. E tu nota isso nessa mistura de técnicas do Sienkiewicz. Mas a narrativa do Miller ela é até bem linear. Se tu for notar, não existe muitos flashbacks e avanço a narrativa para o futuro. Então ela é bem fácil de se compreender. E se tu compra esse aspecto de que volta e meia tu tá vendo as coisas pelo ponto de vista da Electra, volta e meia tu vê as coisas do ponto de vista de um leitor comum. Então, ela é uma história de narrativa simples, mas ela, pelo aspecto de ter unido todas essas técnicas, torna ela um clássico. E parabéns à Panini, que teve o timing de lançar, né, na CCXP com a presença do Sienkiewicz. E eu vou falar uma coisa, cara, assim, não é a primeira vez que eu vi o Sienkiewicz trabalhar. Eu já tinha visto ele no FIC e em eventos lá no exterior, como Nova York Comic Con, San Diego Comic Con, a gente acaba por estar no Artzela e também você vê. Olhar esse cara trabalhar é uma aula. Eu falei isso no ARG, que a gente fez lá, em que citamos ele.
O Sienkiewicz, ele, quando dá uma coisa que tu acha que é uma cagada, tipo um erro, assim, sabe? Ele transforma aquele erro em parte do desenho. Tu fica, velho, isso é um improviso, isso é uma segurança de uso do material muito, muito magnífica, assim. Sim. E um cara que não tem medo de errar, que justamente deixa o material acontecer no papel, é um sujeito que tem a veia nas artes plásticas, é um cara que consegue improvisar bastante, e o Sienkiewicz, sem dúvida, é isso. Bom, e caraca, se tu ainda tem dúvida se vale a pena ou não ler Electra Assassina depois de tudo isso, eu acho que ele é um dos poucos quadrinhos realmente adultos da Marvel. Se a gente for pegar, assim, porque, cara, é um negócio, assim, tu tem conotação sexual, tu tem, tem ela sodomizando o cara numa parte, e sem contar que o próprio Miller e o Sienkiewicz, eles já tinham a ideia de fazer uma coisa, obviamente, para adulto. Na época, eu tava pesquisando uma entrevista do Sienkiewicz, ele disse que teve um jornal, quando saíram os primeiros números da Electra Assassina, que pegou e noticiou dizendo assim, abre aspas, não deixe seu filho ler esse gibi. Porque todo mundo Demolidor, Marvel, vamos dar risada. E não, era um negócio muito mais pesado. E Daniel, só sobre essa parte também eu pesquisei da questão da como é que foi a sinergia entre o Frank Miller e o Sienkiewicz. Sim. Primeiro que foi o Frank Miller que escolheu o Sienkiewicz, né? Ele chegou, também, né? Ele voltou pra Marvel com um status de Deus, né? Eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acredito que houve uma graphic novel anterior do Demolidor, né? E ela saiu aqui no Brasil nas Graphic Marvels, né? Que mostrava a morte da esposa do Rei do Crime, ou quando ela entrou em morte cerebral, coisa do tipo. Houve esse material aí, ele voltou a trabalhar no título mensal dos Novos Mutantes, e aí começou o projeto Electra Assassina, né? A ordem cronológica, bom, deve estar certo. A ordem dos tomates não altera o molho, rolou mais ou menos isso aí. Mas aí o Miller chamou o Sienkiewicz lá, né? Chegou na Marvel pra fazer a graphic novel. E aí o Sienkiewicz, ele descreve o trabalho com o Miller como um jazz. Ele conta que no roteiro, o Miller ele não detalhava assim especificamente, bonitinho. O Marvel Way, que você pode ver no vídeo aí, um dos hits do canal, pelo que eu fiquei sabendo. Bombou. E o Miller botava uma frase. E aí isso dava liberdade pro Bill viajar. Só que quando o Bill viajava, o Miller pegava a página e olhava, caraca, o que esse maluco fez? Eu vou pegar isso aqui e vou incluir na história. O Garrett, que é um dos personagens, o detetive que tá apaixonado pela Electra aqui, hora ele quer matar a Electra, hora ele quer ser amante dela, ele era pra ter morrido, cara, na segunda edição. Mas o Miller olhou o que o Bill fez com o cara na segunda edição, precisa Viu que rendeu, né? Rendeu. E assim foi desenvolvendo mais a história. Ele foi botando o cara cada vez em situações mais bizarras, né? Isso aí dá sinal. Ele vai virando cada vez mais robótico, né? Durante o quadrinho. Cara, acho que a gente falou, deixa eu ver aqui, a última informação que eu não dei é que ele foi indicado ao Eisner em 88 como melhor série finita, tinha essa categoria, né? O melhor minissérie, né? No caso. Isso. Série contida, né? Série contínua. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Daniel? Eu acredito também, assim, que é lógico que quando você pega um trabalho como o do Bill Sienkiewicz, tendo o oposto em comparativo, você pode lembrar do Dave McKean. O Dave McKean, ele trabalhava nas capas do Sandman, depois ele fez Asilo Arkham com o Grant Morrison, né? Uma série, uma graphic novel do Batman. Mas eu acredito que o Sienkiewicz, ele mostra muito essa questão da maturidade do artista dentro da indústria de quadrinhos, né? Ele é um exemplo típico disso, porque quando ele justamente entrou na indústria de quadrinhos comercial de super-herói, ele tinha um trabalho bem convencional e pegando muito o hype do que tu tinha na época. Então ele, como eu falei antes, simulava o Neil Adams. Pegando um personagem que é o Batman genérico, que é o Cavaleiro da Lua, né? Sim. Aceitemos o fato. A questão é que, justamente quando ele foi tendo uma abertura, ele colocou toda essa sua bagagem de estilo. Então é um sujeito que se ele fizer uma coisa muito certinha, hoje em dia você estranha. Sim, então você espera esse esquema do inusitado, do experimentalismo, de um cara como o Sienkiewicz, e é sempre legal ver. Sabe? E em resumo, Electra, personagem sensacional feminina da Marvel, acho que uma das poucas personagens coadjuvantes de uma série que acabou ganhando tanta notoriedade, tão bem trabalhada, e que basicamente serviu para mudar o estilo de desenho da Marvel. E na minha cronologia pessoal, né, essa é a Electra, sabe? Não é a que reviveram depois, que disse que andou com o Wolverine, não, o e depois Miller, disseram que era Screw. O Miller diz, não era pra ter trazido de volta. Ele mesmo fala. Não era mesmo, não é. Daniel, o que tu tem pra gente? Pois é, né, a surpresa do final. Então você, assinante do canal Dois Quadrinhos, eu tenho 2 sketchbooks novos aqui, né, 2 exemplares do sketchbook Reverb, que eu lancei na Comic Con Experience desse ano. Você que assina o canal. Por favor, se você não ainda assina o meu canal, que é o Daniel HDR Art, vai lá, inscreva-se,
certo? E dê o print screen da sua assinatura ativada que você Boa. está assinando. Os 2 primeiros que eu receber, certo? A comprovação de que está assinado, eu vou conferir depois, certo? Sem vergonha. Não adianta você ir lá assinar depois. Ai, não vou, né? Aparece no e-mail? Desassinar. Vai aparecer no e-mail. Você manda um e-mail para danielhdrart@gmail.com e os 2 primeiros vão ganhar uma cópia do Sketchbook Reverb com uma arte personalizada na contracapa, certo? Então, Se você pedir Electra, olha aí, já ganha uma já mais. ganha aqui, exatamente. E alguns dos vídeos que eu tenho feito artes sob encomenda na contracapa estão disponíveis no meu canal, então é só você conferir, canal youtube.com/danielhdrart. Não, eu acho legal, assim, é bacana, se inscreva em canais como o do Daniel, que além dele trazer dicas do mercado de quadrinhos, do mercado de ilustração, de como entrar no meio da ilustração, tu tem speed arts sensacionais, sabe? Cara, eu fico no teu canal viajando lá, sabe? Muito obrigado. Eu Eu sei que um dos vídeos que o pessoal conferiu muito também foi aquele Daredevil que tu levou, lembra? Sim, sim. E aí muita gente pergunta, cara, tu usou papel preto? Usei papel preto, tá lá o passo a passo, é só conferir. Bom, obrigado, Daniel, mais Valeu, uma vez. isso aí. Foi demais. E tchau, gente. A gente vai indo lá. Valeu. Até.